Queridos, antes de nós abordarmos o texto, fazer uma breve separação com relação a como as ovelhas eram criadas, principalmente no período de Jesus. Havia o aprisco. O curral é normalmente para bovinos e o aprisco é para os ovinos, ovelhas, carneiros, e haviam apriscos espalhados nas cidades e no campo. Na cidade era um aprisco maior, onde todos os rebanhos eram guardados e ficava uma pessoa responsável por guardar a porta, permitindo que apenas os pastores entrassem no aprisco, mas ninguém. Quando o pastor saía para o campo, ele levava as suas ovelhas a seguiam, e ele guardava, quando precisava, em um aprisco do campo, onde não era um aprisco grande, era pequeno, apenas para o rebanho, e quem ficava de vigia era o próprio pastor. Então há essa diferença que vai ser importante para nós entendermos o texto. O aprisco grande, onde ficavam vários rebanhos de diversos pastores, e um aprisco pequeno no campo, onde ficava um rebanho de um pastor, e o pastor somente era responsável por ele. Cristo, ao se apresentar como bom pastor, ele utiliza na sua parábola os dois apriscos. Na primeira vez que ele explica um aprisco grande, as pessoas não entendem, ele repete e dessa vez traz para o aprisco pequeno. E nós temos a apresentação do texto dividida em aprisco maior, o grande na cidade, do versículo 1 até o versículo 5, e o aprisco menor, do versículo 6 até o versículo 10, trazendo Cristo para si a responsabilidade de cuidar das ovelhas. Do versículo 11 ao 15, ele se apresenta não somente como um pastor de ovelhas, mas o bom pastor, porque não somente cuida, não somente guia as ovelhas às pastagens e aos riachos para beberem água, mas porque está disposto a dar a sua vida para manter a segurança das suas ovelhas. Logo em seguida ele fala de um rebanho disperso, do versículo 16 ao versículo 17, apontando para a igreja universal. Não a universal que vocês pensaram, mas a igreja universal de Cristo. E por fim eu gostaria de trazer uma aplicação tanto para cristãos como para não cristãos. Uma das coisas que eu pensava muito, quando a Bíblia nos comparava com ovelhas, me trazia uma sensação de carinho, né? Os irmãos podem procurar vídeos de ovelhas na internet, elas são bem engraçadinhas, né? As meninas poderiam falar que são fofas. O jeito delas andarem, sempre são assustadas, às vezes caem, atrapalhadas. E eu sempre entendi isso como um carinho de Cristo, falando que nós somos as ovelhas, Ele é o bom pastor. Vamos explicar agora o que é uma ovelha. A ovelha é o animal mais burro que existe na terra. Não tem condições de se defender, não tem presas para tentar atacar um predador caso seja atacada, não tem garras, não tem um tecido forte para se proteger das investidas de predadores, é só lã e carne. Não é um dos seres mais inteligentes, não enxerga bem, o formato dos seus olhos e a qualidade dos seus olhos não permite que elas enxerguem com qualidade. Muito fácil de se perder, muito fácil de ser roubada. E quando Jesus nos compara com uma ovelha, não é só no sentido do carinho que tem por ser um animal fofo, mas por conta da dependência que a ovelha tem por conta do pastor, da necessidade que ela tem de, para achar comida, precisar do pastor, porque não enxerga bem, para achar água, precisar do pastor, para proteção, precisar do pastor. A coisa mais ofensiva que uma ovelha pode fazer é dar uma cabeçada, vem correndo e dar uma cabeçada, que, convenhamos, não é a melhor forma de se defender. Normalmente dá cabeçada no pastor. Me reclamou aqui atrás aí. Ó. Agora eu estou pensativo se foi uma indireta para mim ou para os irmãos. Mas a ovelha realmente tem isso. Durante a pesquisa na internet que eu estava fazendo, tem um vídeo que é justamente isso. O pastor está atravessando a rua com a ovelha, ele olha, uma ovelha começa a ir para o canto, ele pega o cajado dele e dá no cantinho da costela, para a ovelha voltar. A ovelha se vira e dá uma cabeçada no joelho do pastor. Aí o pastor cai. Existem, às vezes, essas ovelhas rebeldes, né? Creio que é mais uma comparação perfeita de Cristo, porque existem essas ovelhas rebeldes. A ovelha é um ser que não nasceu para se defender,
não nasceu para existir, para resistir, melhor, é muito fácil de ser atacada. Para os irmãos terem uma noção da inteligência de uma ovelha, eu encontrei vários vídeos na internet, mas eu trouxe um. Pedi para minha esposa passar o segundo vídeo. O menino acaba de retirar a ovelha do buraco, ela se sacode, sai correndo, vê novamente o buraco, agora eu não vou cair de novo, e salta para pular o buraco. Ela acertou exatamente o buraco. Existe um vídeo na internet também que eu não trouxe para não tomar tempo, de uma ovelha que ela passou por dentro de um pneu que era um balanço e ficou preso. E aí ela tentava correr na direção do rebanho, o rebanho estava perto esperando ela. Ela corria, o balanço se levantava, ela voltava balançando e ficava olhando em volta sem entender o que estava acontecendo. Na segunda ou terceira tentativa, ela para e olha para o pastor, tipo assim, o que está acontecendo? Essa é a comparação que Cristo também faz com relação a nós. Existe uma tentação muito forte de nós confiarmos nas nossas capacidades e habilidades. O homem na sua força, talvez, não, que eu sou forte. Os garotos aí que estão na academia, Caleb, Rodrigo, não, que eu estou buscando a minha força. Se algum dia eu for assaltado na rua, eu vou ter condições de reagir. Se algum dia arrumarem briga, eu vou ter condições de reagir. Essa aí é a ovelha que precisa da proteção do pastor. Talvez na beleza, para as mulheres, a ovelha também é um ser muito belo, precisa do pastor. Talvez nas nossas riquezas, precisamos do pastor. Essa é a vulnerabilidade que uma ovelha tem. Longe do pastor, ela só serve para ser presa, para ser levada. E o texto traz isso. Quando pessoas, salteadores, tentam pular o aprisco para pegar as ovelhas, quando o pastor está longe, para então roubar. E é normal do pastor, por saber dessa vulnerabilidade, da dependência das ovelhas, ele lutar com todas as suas forças para defendê-las. Gostaria de lembrar da história de Davi. O livro de Davi, quando fala-se da história de Davi, Davi fala que lutou com um urso e com um leão para salvar ovelhas. Urso e com um leão. Eu só vi até hoje um caso de um homem que lutou com um urso, ele perdeu e foi para salvar a sua esposa e o seu filho, e ele já sabia que ele ia morrer. Davi não, encarou um leão e um urso para salvar uma ovelha, um animal que não tinha nem condições de reconhecer que ele fez isso para salvá-la. Estava ali existindo, e olha, um gatinho. Não era um gatinho. Davi fez o papel dele, a ponto de arriscar a própria vida, e se necessário, ele daria vida para resgatar a ovelha que estava em perigo. Nos primeiros versículos do texto do capítulo 10, no versículo 3, diz assim: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Quantos irmãos aqui já viram um pastor chamando as suas ovelhas? Terão a oportunidade de ver agora, que era uma coisa que eu também não tinha visto. Separei um vídeo também. Meu amor, pode colocar o primeiro vídeo? Será que as ovelhas ouvem apenas a voz do seu pastor? Vamos ao teste número 1. One more time. Teste número 2. Teste número 3. Agora vamos ao pastor das ovelhas. Look at them, look at them. Observem a reação. They're coming. Oh my God. Oh my God. Sim, elas ouvem apenas a voz do seu pastor. Oh my God, this is amazing.
This scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Disse Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Os irmãos entenderam a profundidade agora das minhas ovelhas conhecem a minha voz? O que Cristo está falando ali é ele entrando nesse aprisco da cidade, grande, com um porteiro à porta. Ele chega, o porteiro reconhece que ele é um pastor de ovelhas, abre. Então o pastor entrava, ia passeando pelo aprisco, falando. As ovelhas ouvem a voz, as que não conhecem, não é o seu pastor, fogem, porque é uma voz estranha, ignoram. As que ouvem a voz e reconhecem, peraí, essa voz é do meu pastor, começam a segui-lo no aprisco. Então ele faz uma volta, as ovelhas vão seguindo, ele sai, as ovelhas saem toda para fora. O porteiro então fecha a porta para que ninguém mais entre para mexer nos outros rebanhos que ficaram. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Os irmãos prestaram atenção no final do vídeo? Quando ele entra no aprisco e vai andando e as ovelhas naturalmente não vão para frente, igual um cachorro faz. Você chega, um cachorro vem balançando o rabo, tenta parar na sua frente para chamar a tua atenção. A ovelha já vem andando, passa para a parte de trás dele e vai seguindo de cabeça baixa. Outro ponto a se observar no vídeo. Viram um pequeno delay, um pequeno atraso que teve quando ele começou a chamar e as ovelhas realmente verem. Viu que algumas levantavam a cabeça, ouviam a voz, mas não conseguiam enxergar o pastor? É a boa visão que as ovelhas têm. Então ele vai falando e elas vão se aproximando pela voz. Elas não reconhecem fisicamente, mas pela voz começaram a se aproximar, a voz foi ficando mais forte e elas encontraram o pastor. E seguem, porque reconhecem que no pastor há segurança, há um encaminhamento para pastagens, para a água. Elas sabem que dali vem o alimento, que dali vem o sustento e principalmente o amor, que o pastor ama as suas ovelhas. Essa é a primeira parte que Jesus apresenta no capítulo 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu passo, elas reconhecem a minha voz e me seguem para fora do aprisco, para fora daquela segurança do aprisco. Ninguém entende. Versículo 6. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Então Jesus, pacientemente, vou explicar de novo, de outra forma, dessa vez com o aprisco do campo. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. No aprisco do campo não havia porteiro, e a porta do aprisco ela era menor, porque tinha o objetivo não somente de guardar, examina, vê se tem alguma ferida, vê se precisa de algum cuidado, coloca ela para dentro do aprisco. Vem a próxima, confere, coloca para dentro do aprisco. E assim ele faz uma a uma, até afindar todo o seu rebanho. É isso que Jesus está falando no versículo 7, quando ele diz: eu sou a porta das ovelhas. No sentido de que as ovelhas tinham que passar pelo pastor. E normalmente é por baixo das pernas. O pastor para. Cristo é a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Mais uma vez, Cristo apela para a questão de que uma ovelha do bom pastor, de Cristo, conhece a sua voz. Então não segue outro pastor, não segue outra doutrina, outra teologia, senão a bíblica que fala a respeito do seu pastor. Versículo 9: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Mais uma vez ele fala a respeito da cultura do pastor. Ele parava, a ovelha entrava pelo pastor, entrava, e quando saía, que era para achar a pastagem, quem guiava a ovelha para a pastagem era o pastor. E ele afirma: entrará, entrou, está seguro, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O pastor não somente garante a subsistência da ovelha, através do alimento, da segurança, do amor, da água, de garantir o sustento,
como também está disposto a dar a sua vida no momento que uma ovelha está passando por alguma dificuldade. E aí do versículo 11 até o versículo 15, Cristo se apresenta como esse pastor, não somente um pastor, mas o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Versículo 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. O mercenário apresentado aqui, dessa vez por Cristo, seria uma pessoa que não é o dono do rebanho de ovelhas, mas alguém que foi contratado. Não julgue tão rapidamente o mercenário. Posso afirmar para os irmãos que a maioria dos irmãos também correria. Afinal, não é a sua ovelha e normalmente um lobo ataca em grupo. Então ele está lá recebendo um pagamento para garantir a segurança das ovelhas. De repente ele olha e vem uma alcateia, 10 lobos. Será que os irmãos ficariam ou os irmãos correriam? Eu creio que eu correria, porque os irmãos estariam dando a vida por ovelhas que não são suas, por bens que não são seus, por animais com quais você não tem o carinho que o pastor tem. Então ele fala, o mercenário, aquela pessoa que recebe para cuidar da ovelha, ela fugiria, mas eu não, porque a ovelha é minha. E aí é só pensarmos mais uma vez no exemplo de Davi. Pode ser que o mercenário fugisse se viesse um leão. Muito provavelmente nós fugiríamos. Mas só que Davi era o dono daquelas ovelhas. Ele conhecia aquelas ovelhas pelo nome, ele cuidava, criou afinidade por conta do tratamento. Então, quando ele vê a ovelha lá em perigo, ele sente a necessidade de agir e encarar o leão. Nós, se fôssemos pagos, nós não encararíamos, porque éramos somente pastores contratados, mercenários. Mas o bom pastor, o dono das ovelhas, dá a vida por elas. Já perceberam de quem é o bom pastor aqui que está sendo falado e da maneira como essa passagem aponta para Cristo na cruz. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para as reassumir. Cristo, ao falar de um rebanho que ele ainda precisaria ajuntar, mais uma vez ele está jogando no futuro uma realidade prática que aconteceria com ele. Após a morte de Cristo, houve a expansão do Evangelho. Cada pessoa que se converteu era uma ovelha que estava lá e de repente ouviu a voz do seu bom pastor e, peraí, eu conheço essa voz, eu preciso seguir este homem. E seguiu. Você, no momento que toma a atitude de vou seguir a este Cristo, você é essa ovelha que precisa de um bom pastor, que não tem condições de se sustentar por conta própria, por mais que trabalhe em um trabalho estável, por mais que ganhe bem, por mais que tenha bens na sua vida, por mais que tenha uma boa família, uma saúde emocional, física, você precisa do bom pastor. Você era essa ovelha, aquelas ali, que começou a seguir o pastor no momento que ouviu a sua voz em algum momento da vida. Como isso se aplicaria para nós cristãos, séculos, até 2 milênios após a escrita deste livro? Primeiro ponto, temos um pastor que cuida de nós. E isso é importantíssimo de ser reconhecido. Importantíssimo de ser reconhecido. Todas as vezes que nós passamos por dificuldades, a primeira coisa que um cristão deve fazer é recorrer ao seu pastor. Se eu estou passando por algum problema, a primeira coisa que eu faço não é tentar resolver na base da cabeçada como uma ovelha, é eu procurar o meu pastor e sair correndo, para através dele eu encontrar o meu sustento. Estou em perigo, algo pode me acontecer de ruim, recorra a Jesus. Ele já se apresenta como um bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, que já deu a sua vida pelas ovelhas, e através da morte dele, da ressurreição dele, literalmente te deu a vida. Você tem a vida eterna por conta do acesso que Cristo lhe dá na cruz. E o principal,
nós a temos em abundância. Nós reconhecemos que esse período que nós passamos aqui na Terra, tão curto, 80 anos, em média 88, se eu não me engano agora, para um homem, ele é muito curto, recheado de momentos de tristeza. Não existe alegria plena na vida de nenhuma pessoa, nem na terra, nem individualmente, recheado de notícias ruins que nos deixam aflitos, problemas financeiros, problemas de saúde, problemas emocionais, problemas profissionais. Para o cristão é só um estágio. Nós não pensamos em aproveitar esta vida, nós não pensamos que essa vida é a nossa principal. Nós pensamos na vida em abundância que Cristo nos prometeu e garantiu a nós na cruz. Nós pensamos na vida eterna, onde não haverá guerra, não haverá dor, não haverão armas que vão ofender uns aos outros, não haverá tristeza. Nós estaremos com Deus em um mundo perfeito de paz, aquele que Ele realmente sonhou para nós. Isso é importantíssimo para nos dar esperança diante dessas dificuldades. Nós podemos ser perseguidos, não tem problema. Por mais que o mundo me persiga, o diabo me persiga, ele no máximo vai ficar comigo se eu viver muito, 100 anos. Mas depois eu terei uma eternidade inteira de paz com meu Deus, com o meu bom pastor. Por mais que eu sofra, eu sei que eu posso recorrer a esse meu bom pastor. Por mais que eu sofra, eu sei que em algum momento da minha vida eu vou entrar no aprisco, vou passar por Deus, vou passar por Cristo. Cristo vai olhar, vai me inspecionar, nossa, ele está ferido, precisa de ajuda, e eu vou entrar no aprisco, serei sarado, e quando eu sair, encontrarei a pastagem. Ter um bom pastor para nós é importantíssimo. Nós não confiamos na nossa capacidade de nos sustentarmos, nós não confiamos na nossa força física, nós não confiamos nos nossos bens. Isso as pessoas lá de fora confiam, nós não. Enquanto alguém que não tenha Cristo confia que através das suas riquezas pode se sustentar, nós cremos que as nossas riquezas estão aqui para servir ao Senhor, e Ele nos dará o sustento. Enquanto as pessoas que não têm a Cristo pensam que o mais importante é cuidar da sua saúde, nós sabemos que devemos fazer por onde? Na alimentação, nos remédios, buscarmos ajuda médica, mas sabemos que a palavra final vem do nosso Deus, tanto de cura como de adoecimento. Enquanto as pessoas lá fora acreditam que devem viver essa vida de maneira plena, aproveitando o máximo que puderem, com mulheres, no caso de mulheres, com homens, procurando riquezas, procurando noites, baladas, nós reconhecemos que a nossa vida é para seguir o pastor. Nós reconhecemos que a nossa vida é para glorificar a Deus. Isso porque nós temos um bom pastor, que nos dá a segurança, que nos dá o sustento, que nos dá o amor, que nos dá a própria vida. É verdade que, já que Jesus Cristo usou o exemplo do rebanho, vai acontecer de haverem ovelhas rebeldes, que quando Cristo chega lá e der aquela cutucadinha na lateral, para não, volta para o caminho, vai querer reclamar, vai querer sair da igreja, vai querer abandonar a fé. Pode ter certeza que se essa pessoa não voltar, ela de fato nunca foi do rebanho, ela de fato nunca pertenceu. Por mais rebelde que uma ovelha seja, por mais que ela pense, não, esse pastor não é de nada me batendo aqui para eu voltar para um caminho, eu quero aproveitar a minha vida, eu quero andar sozinho. Chega uma hora que ela reconhece que ela precisa do bom pastor. Para você que ainda não é cristão, Cristo aqui fala que ele ainda tem um rebanho que ele precisa juntar, para que quando estiver todo junto, haja um só rebanho com um só pastor. E isso se cumpria daquele momento em que Cristo falava essas promessas, essas palavras, até o último dia antes de sermos levados para o céu. Daquele momento até o final dos tempos, as pessoas ouvirão a voz do pastor caminhando e chamando pelas suas ovelhas pelo seu nome. Se você é dessas pessoas que ainda não servem a Cristo, que ainda não tem a Cristo como seu Salvador, mas no fundo escutam alguém chamando, no fundo sentem aquela necessidade de que não podem se sustentar por conta própria e que precisam seguir alguém, eu já lhe adianto que isso é a voz do pastor, longe ainda, chegando perto no aprisco, mas já chamando você para a realidade de que ele já está à porta para que você o siga e ele leve você às pastagens e à água. Não seja a ovelha rebelde neste momento. Quando você ouve a voz do pastor, se você consegue ouvi-la e reconhecê-la, é porque você está sendo chamado para fazer parte desse rebanho. Se você ainda não tem a Cristo, Ele já está te chamando para fazer parte desse rebanho.
Ele vai reunir todo o seu rebanho e sair. Não seja a ovelha rebelde que fica para trás. Ouça o chamado desse pastor. Siga esse pastor. Ele está lá não só para te levar a pastagens, não só para te fazer aproveitar a vida, não só para te dar sustento, mas ele está te chamando para te dar a vida. Ele está te chamando porque você foi um dos eleitos que foi chamado. Você faz parte desse rebanho. No momento em que você começa a escutar, você precisa fazer igual aquelas ovelhas lá. Algumas vieram rápido, outras vieram mais devagar, demoraram mais a responder, mas vieram porque reconheceram o chamado do seu pastor. Se você sente no seu coração que também está sendo chamado, se você sente no seu coração esse vazio, como se precisasse de algo mais, eu já lhe digo que esse vazio é do tamanho perfeito de Deus, por mais que ele seja infinito. Deus é infinito. Então, um buraco infinito para um Deus infinito, só Ele vai poder preencher. Quando Ele te chama e você ouve, você só tem uma postura a fazer: deixar a sua vida para trás, deixar a sua crença na sua força, na sua beleza, nas suas riquezas, olhar para o bom pastor e pensar: eu preciso seguir este bom pastor, e segui-lo. Por outro lado, pode ser que você não seja uma dessas ovelhas desse capítulo, não seja a ovelha que está no aprisco, nem seja a ovelha, não seja a ovelha que está seguindo o pastor, nem seja a ovelha que está no aprisco, aguardando para ser chamada. Talvez você seja uma ovelha um pouquinho mais rebelde, que aí é mais próxima a Lucas 15, quando vem Jesus Cristo a falar a respeito da parábola da ovelha perdida. E ele pergunta: se vocês tivessem 100 ovelhas e ao contassem elas para guardar no aprisco tivessem 99, vocês não deixariam tudo para trás? O pastor não deixaria tudo para trás? Iria pelos montes, pelas planícies, procurando a sua ovelha, e quando encontrasse, sararia ela, colocaria ela em seus ombros, estaria de volta, e chamaria os amigos para falar: olha, aqui está a ovelha que eu tinha perdido. Essa ovelha pode ser você, querido. A ovelha rebelde, que em algum momento da caminhada, olhou: poxa, o pastor está indo para lá, mas olha só como é que aquela paisagem ali é bonita. Eu vou até lá, depois lá na frente eu encontro ele. Que normalmente é a desculpa que o que se desvia fala. Não, eu já ouvi muito isso de alguns amigos. Não, eu vou esperar eu amadurecer mais, depois eu volto para a igreja. Não, eu vou esperar eu resolver minha questão profissional, depois eu volto para a igreja. Não, eu vou esperar resolver a minha vida agora. Estou no momento de estudo, é complicado, depois eu volto para a igreja. E a ovelha sai, começa a olhar a paisagem, e olha tudo em volta: nossa, isso aqui é tão bonito. Como é que o pastor nunca me trouxe para cá? Sempre me levava para comer aquela grama, mas olha só aquela grama ali verdinha. E ela vai andando, olhando tudo ao seu redor: nossa, tudo maravilhoso. Vai andando, chega uma hora que começa a dar fome, ela não enxerga bem, chega uma hora que começa a escurecer, ela começa a ficar cansada, começa a pesar o corpo, daqui a pouco ela tropeça, já não tem mais forças, se machuca, começa a bater o desespero, mas ela está lá olhando, anestesiada pela paisagem que ela está vendo longe do pastor. Até que chega um momento em que ela não tem mais como voltar, não tem mais força, não comeu, não bebeu água, não teve a sustância, porque ela não sabe agir, não sabe sobreviver, ela precisa do pastor para mostrar. E aí a presa perfeita, carne fraca, perdida no caminho, a presa perfeita para lobos, leões, ursos. Mas Jesus é tão misericordioso, o bom pastor é tão misericordioso, que ele não deixa essa ovelha rebelde para lá. É rebelde, mas é minha. A Bíblia fala que ele vai pelos montes para buscar essa ovelha. Sábado passado, se eu não me engano, nós fizemos uma trilha aqui, eu fui acompanhar os jovens, não sei nem por que eu ainda fico seguindo eles, que eles só arrumam problemas. Fui inventar de ir para uma trilha, irmãos. Terminei com meio palmo de língua. A gente subiu um monte. E mesmo assim não subiu ele todo. A gente basicamente rodeou ele. Foi cansativo, jovens? Teve um momento que só tinham 3 à frente. Estava um amigo meu, o Caleb, que estava lá na frente o tempo todo, e eu. Eu olhei para trás, lá no final, vendo o Lucas, Thalita, o Pablo, a Mariana, vindo devagar. Aquela subida que você apoia a mão no joelho. Já cansados, e foi um monte. Quando Cristo vai falar a respeito da sua busca pela ovelha, fala que vai pelos montes,
Eu não sei quantos irmãos aqui fizeram algum treinamento militar, existem alguns que são voltados para a montanha. Irmãos, é extremamente cansativo. É extremamente cansativo. No primeiro monte você já pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Logo após nós subimos também um outro morro, né, com os jovens também, de 119 metros. Todo mundo chegou com a língua para fora lá, a gente teve que esperar uns 20 minutos para depois descer. Teve jovem caindo, mas essa parte deixa para lá. É extremamente cansativo. E a Bíblia fala que o bom pastor, para buscar aquela única ovelha rebelde, ele vai subindo os montes. E não é subindo devagarzinho, ele vai com pressa, porque sabe que a ovelha pode ser morta por algum predador, pode ser roubada. Então a imagem que os irmãos têm que ter é do pastor subindo um monte rápido e falando em voz alta, ou cantando, ou chamando a ovelha pelo nome, para que a ovelha possa ouvir a voz do pastor, perceber que o pastor está perto e começar a berrar, ou ir em direção ao pastor. Extremamente cansativo. E tudo isso por conta de uma ovelha rebelde, que se formos pensar na justiça humana, ela quis ir para lá, ela que arque com as suas consequências. Mas o bom pastor não. Vai lá, busca a ovelha, trata a ovelha, pega o peso que a ovelha deveria sustentar, porque se a ovelha foi até lá, ela que arque com a consequência de voltar, mas não. O bom pastor pega a ovelha, coloca no seu ombro, segura o peso da ovelha, muito parecido com alguém na cruz, né? Que levou o peso dos nossos pecados. Volta todo o caminho de novo, dessa vez não só com o seu peso, mas com o peso da ovelha rebelde. Chega de volta no aprisco, põe a ovelha lá, trata as feridas da ovelha, alimenta a ovelha, dá água para a ovelha e ainda chama os amigos. Olha, estou muito alegre. A ovelha que eu tinha perdido, eu recuperei. Essa ovelha é você, que se afastou da casa de Deus por algum motivo. Você que está anestesiado pelas paisagens, pelos prazeres da vida, andando e aproveitando, nossa, eu estou vivendo uma vida plena. Olha só que paisagens lindas. Olha só o que eu consegui. Uma boa profissão, olha só, consegui uma boa esposa, um bom marido, olha, eu tenho uma boa família, olha, eu tenho a minha estabilidade, estou vivendo plenamente, e eu nem preciso do bom pastor. Chega um momento que o cansaço bate, chega um momento, e vai ser rápido, vai ser assim, que você vai olhar para si e vai pensar, caramba, como eu vim parar aqui? Eu estou machucado, eu estou cansado, eu não aguento mais. Se eu estivesse com um bom pastor, eu não estava passando por isso. E aí cai a ficha. Só que agora tarde demais. Você não tem mais forças para voltar. A notícia boa é que o bom pastor continua procurando você. E quando você escuta aquele chamado ao fundo, é o pastor subindo montes, andando em planícies, com pouca água, com pouca comida, procurando você, ovelha rebelde. Qual é a sua postura com relação a isso? Vai ficar ouvindo o pastor chamar e ignorar? Vai ignorar a sua chance de se salvar, de ser tratado, de ser curado, de ser alimentado, de ser sustentado? Muito semelhante à história que a nossa irmã educadora Alzira falou hoje de manhã, sobre Cristo quando vai falar com Paulo, né? Até quando você vai resistir? A pergunta é essa também, até quando você vai resistir ao chamado do pastor? Você sabe que você não foi chamado para viver sozinha nos montes, suja, sem alimento, ferida? Não foi esse o chamado que Deus tem para você. Não é esse o chamado que Deus tem para você. É um chamado bem melhor, bem mais simples, de viver seguindo um pastor, que da mesma forma que Deus tratou o povo de Israel dando tudo, o pastor vai lhe dar tudo. Você só tem que seguir. Quando você tiver fome, ele vai te levar à pastagem, vai garantir o seu sustento. Quando você tiver sede, você enxerga mal, mas ele vai te levar até os riachos. Quando você estiver em perigo, por mais que você pense, nossa, uma alcateia, 10 lobos, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Você, como ovelha perdida, ferida, que já pode estar cansada e não tem mais forças para voltar para Cristo, porque saiu em rebeldia até, é você mesmo que Cristo quer. É você mesmo que o pastor está buscando. É você que o pastor está chamando. E o esforço vem todo dele. A única coisa que você precisa fazer é o que as ovelhas fazem quando ouvem a voz do pastor e estão perdidas. Começam a berrar. Você vai clamar pelo pastor. Busque o pastor. Chame o pastor. Se você escuta lá no fundo do seu coração a voz do pastor te chamando e você reconhece, eu preciso voltar para o rebanho, mas eu não tenho forças,
Comece a clamar pelo pastor, porque o bom pastor virá, o Cristo virá, vai sarar as suas feridas apesar da sua rebeldia, vai te dar alimento apesar da sua rebeldia, vai te dar água apesar da sua rebeldia, vai te carregar no colo apesar da sua rebeldia, vai te levar de volta ao rebanho apesar da sua rebeldia, vai chamar os amigos e vai se alegrar. E Cristo ainda fala: existe mais alegria por essa ovelha que foi recuperada do que pelas 99 que ficaram no aprisco. Você tem noção de como essa frase é uma declaração de amor para você, do bom pastor? De que você está perdido, saiu por rebeldia, mas que Cristo está te procurando e Ele vai ficar mais alegre por você do que por nós que estamos aqui no aprisco seguro. Ele vai a chamar e vai se alegrar, falando: olha, aquela ovelha que eu tinha perdido, aquela ovelha rebelde, eu encontrei ela com vida. Eu busquei, eu a carreguei, eu a sarei, ela está aqui. Vamos nos alegrar. Existe mais alegria quando uma ovelha perdida volta para o rebanho do que pelas 99 que já estão no rebanho. Isso é um convite para você que está perdido. Por mais que esteja sem força, por mais que pense que não vou voltar agora para o rebanho, todo ferido, todo sujo, é exatamente você que o bom pastor procura. Todas as vezes que o bom pastor vem e nos chama, e nós viramos as costas, nós estamos ofendendo o bom pastor. Nós ofendemos diretamente a Deus cada vez que nós ouvimos o seu chamado e viramos as costas. Cada vez que nós olhamos para Cristo e Cristo fala: venha, eu vou dar o alimento de vocês, e você pensa: não, eu tenho condições de me virar. Você é cego, você vai ter dificuldade para achar o alimento, vai sofrer, mas você também está ofendendo o amor do pastor. Cada ovelha rebelde que abandona o rebanho e foge, ofende o pastor, ofende em sua santidade. Por mais que o pastor te ame, você não quer ofender ao pastor. Então volte ao rebanho. Tem outras 99 ovelhas aqui esperando para ouvir as suas histórias, te ajudarem a se curar, mas principalmente para ouvirem um pastor falando de um lado para o outro: olha, recuperei aquela minha ovelha perdida, recuperei, lembra aquela ovelha que eu tinha perdido? Eu recuperei. Só que a única diferença é que o pastor, na visão das ovelhas, ele tem que andar montes, procurar a ovelha e carregar o peso dela. Cristo, para te recuperar, ele fez um sacrifício muito maior. Na cruz, derramou seu sangue, morreu por você, ovelha rebelde. E ele te chama. E vou me usar da frase que a irmã Alzira usou de manhã a respeito de Cristo com Paulo: até quando você vai resistir? Até quando você vai viver nessa vida libertina, que não é liberdade, você está longe do pastor, é libertinagem? Até quando você vai passar fome, você vai passar frio? Até quando você não vai ser amado realmente porque está sozinho? Até quando você vai estar ferido porque bateu em pedras, caiu, tropeçou? Até quando você vai ficar sem saber para onde ir porque não enxerga bem? Se você ouve a voz do pastor perto, clame ao pastor, procure uma igreja, procure pessoas que são cristocêntricas, que vivem a Bíblia de maneira certa, procure se aproximar delas, peça oração: olha só, eu estou perdido, eu preciso voltar para Cristo, ore por mim. E vocês que são o rebanho, que está na igreja, estejam prontos para receber essas ovelhas que vão voltar feridas. Nós, como cristãos, que já reconhecem e já vivem o amor de Deus, que já vivem o chamado de Cristo, nós estamos aqui para servir a Deus e glorificar o seu nome, mas também para amarmos aos nossos próximos. Como igreja, nosso chamado natural é resolver o caos. Resolver o caos. Pessoas que vão entrar por aquela porta estão emocionalmente destruídas, podem estar fisicamente destruídas, podem estar profissionalmente destruídas, podem estar familiarmente destruídas, e nós, como cristãos, precisamos ser a ação redentora do pastor, a pessoa que vai pegar e vai orar, vai ajudar a alimentar, vai dar bons conselhos para ajudar a estruturar, vai apoiar emocionalmente para ajudar essa pessoa a se reerguer. Nós, como cristãos, somos chamados a organizar o caos da vida das pessoas que não têm a Deus. Somos aquela luz que surge, que na verdade não é uma luz nem nossa, é de Cristo. Nós precisamos ajudar essas ovelhas que estão perdidas. Quando pregamos o Evangelho, quando ouvimos um louvor em casa, cada vez que uma pessoa dá um mau testemunho do nosso lado e nós nos mantemos íntegros, é um grito do pastor que ecoa.
para as pessoas ouvirem. Cada vez que eu falo de Deus no meu trabalho, ou que eu apresento a Deus na minha faculdade através das minhas ações, é o bom pastor gritando os nomes das pessoas que estão ao meu redor, para chamá-las ao arrependimento, para mostrá-las que Ele vai dar o sustento e cuidar delas. Nós somos essa voz do pastor. Nós, através das nossas ações, e isso é muito importante saber, nós somos talvez a salvação que essa ovelha precisa. Não porque nós sejamos a salvação, por si só eu seja a salvação, mas porque eu posso ser a ferramenta para a salvação alcançar essa pessoa. A pessoa está perdida, um amigo da faculdade está perdido, e aí eu chego algum dia, ele fala alguma atrocidade, eu falo, não, eu sou cristão. É uma voz que ecoa, e essa pessoa vai sentir o impacto da voz do pastor. Nossa, é diferente. Cada vez que uma pessoa me ofende, e ao invés de eu devolver a ofensa, eu devolvo o amor, eu devolvo Deus, porque Deus é o amor. Então cada vez que a pessoa me ofende, eu devolvo o amor, eu apresento a Deus. É mais um chamado, que vai servir para duas coisas: ou para essa pessoa se converter, ou como juízo, para Deus no final falar, eu chamei todas as vezes e vocês não vieram. Nós precisamos falar plenamente desse bom pastor, que dá a sua vida pelas ovelhas, não por conta do sustento que Ele vai me dar, não por conta de eu ser tratado com amor, mas porque o bom pastor já deu a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor já deu a vida por cada um de nós aqui, sacrificou e morreu por nós que éramos ovelhas rebeldes. Que o Senhor Deus nos abençoe com esta palavra, que nós como cristãos possamos reconhecer que nós temos um bom pastor e é a Ele que devemos seguir, a Ele e somente a Ele. Não a doutrinas ideológicas, não a doutrinas políticas, mas a voz do bom pastor. Nós só temos um bom pastor. Se você não é cristão, que essa palavra também ache morada em seu coração, no sentido de que o bom pastor te chama e você precisa buscá-lo e segui-lo. Se você é ovelha rebelde, que também essa palavra ache morada em seu coração, no sentido que toda vez que você receber uma repreensão, toda vez que o bom pastor for atrás para te buscar e te tirar do buraco, que você não vire com ofensa, tentando dar cabeçadas, questionando Deus, mas que você aceite a disciplina, que você volte ao caminho do rebanho e siga, porque no final das contas esse é o chamado que Deus tem para você. Através de Cristo Ele está reunindo todos os que reconhecem Cristo como Salvador para fazer um só rebanho com um só pastor. E essa palavra para nós, ela é uma bênção. Nós não estamos sozinhos, nós temos um bom pastor. Que Deus nos abençoe, que essa palavra possa estar morada em nossos corações e também nos corações das pessoas, das ovelhas que estão perdidas e que através de nós vão ouvir a voz do bom pastor. Amém.